Quando você ouve falar em Sibéria, talvez a primeira coisa que vem à sua mente seja a neve. Um vasto lugar gelado e muito pouco conhecido. Você tem razão de pensar assim, mas a Sibéria vai muito além de paisagens geladas. Em 2013, um grupo de 19 geólogos liderados por Georgy Sidorov conduzia um exame topográfico na cadeia montanhosa de Gornaya Choria, no sul da Sibéria, quando se depararam com um segredo que permaneceu escondido e intacto durante milhares de anos. Imensos blocos de pedra de granito, com superfície achatada e lisa, grandes ângulos e lados totalmente retos. As pedras colossais, algumas com peso estimado em mais de 3.000 toneladas, pareciam estar cuidadosamente empilhadas, quase como blocos de um gigantesco brinquedo de montar. Não é a primeira vez que estranhas construções dessa natureza são encontradas na Sibéria. Formações antigas e estranhas despontam por lá há séculos, intrigando seus habitantes. Gornaya Choria está localizada em uma montanha que se eleva a pouco mais de 1.000 metros acima do nível do mar, situada numa região isolada da Rússia, que inclusive era inacessível e guardada por postos de controle durante a era soviética. A expedição àquele lugar remoto foi iniciada com base em relatos de que aquela área apresentava numerosas pedras megalíticas incomuns. Ao chegar ao local especificado, a equipe de pesquisa ficou paralisada com o que encontrou. Um gigantesco supermegalito, tão grande que desafiava tudo que já se havia visto até aquele momento. Os megalitos de Gornaya Choria, como ficaram notórios, destacavam-se imediatamente, justamente por apresentarem superfície planas e ângulos retos. Se aquilo que viam incrédulos era o resultado de atividade humana, como eles teriam sido equilibrados de forma tão perfeita? Se comprovassem essa possibilidade, esse fato tornaria Gornaya Choria como o local das maiores pedras megalíticas e das maiores construções erguidas pelas mãos do homem já encontradas na história da humanidade. Depois dessa impressionante descoberta, vem o que podemos chamar de burocracia acadêmica. Dela depende a confirmação ou não de lugares assim. E adivinhe, durante os 3 anos seguintes, ninguém mais ouviu falar do lugar ou de novas expedições. Não se sabia nem as coordenadas exatas da descoberta. Somente em 2016, uma expedição oficial foi organizada, liderada por um famoso e respeitado pesquisador. Em menos de um ano de pesquisas, que normalmente levam pelo menos 5, o resultado dividiu opiniões. No entanto, finalmente, os acadêmicos russos concluíram que a formação rochosa é o resultado de processos geológicos associados ao intenso desgaste da rocha que compõe o Monte de Choria. E, logicamente, aqueles que pensavam diferente e publicaram artigos cujas conclusões levavam para um lado diverso foram rotulados. Não há muita informação disponível sobre esse lugar. As fotos da última expedição são de baixa qualidade e existem até rumores de pequenas teorias de conspiração envolvendo a pesquisa. Eu não me aprofundei nesse assunto porque aqui falamos de lugares enigmáticos e não queremos mudar o foco. Então vou apresentar o local como sempre e convido a você a pensar por si mesmo e tirar as suas próprias conclusões. Antes, quero agradecer a colaboração pela dica do vídeo de hoje. Embora a segunda equipe diga basicamente o contrário, a disposição sistemática das rochas de granito sugere um desenho intencional, um esforço arquitetônico proposital que vai além da mera formação natural. Veja se eles não parecem que foram meticulosamente empilhados um sobre o outro. Possuem uma altura de aproximadamente 42 metros. Por essa razão,
O tamanho e a escala dessas pedras levantaram imediatamente uma questão complexa. Como foram esculpidos, transportados e montados em uma paisagem tão remota e desafiadora? Conforme as anotações de Sidorov, as estruturas datavam de aproximadamente 100.000 anos, uma linha temporal que, sem dúvida, desafiava os limites dos empreendimentos arquitetônicos humanos conhecidos ao longo de dezenas de milhares deles. Essa revelação não se limitava a ser meramente surpreendente, ela carregava consigo um caráter verdadeiramente revolucionário. Isso se deve, sobretudo, à sugestão de que uma civilização com conhecimento e habilidades avançadas poderia ter existido muito antes do que é convencionalmente aceito. A grandiosidade da revelação de um monumento como este, mantido oculto ao longo das eras, assumindo o papel de uma testemunha silenciosa, registrando a passagem do tempo e talvez testemunhando a ascensão e a queda de uma civilização desconhecida, provavelmente causou impacto. A magnitude de uma descoberta como essa deve ter sido verdadeiramente assustadora. Naquele momento, as anotações feitas por Sidorov assumiram uma importância crucial para desvendar os mistérios que envolviam aquele local intrigante. A visão que ele compartilhava dos imensos blocos de granito, meticulosamente dispostos em uma parede de alvenaria poligonal, indicava um nível de sofisticação arquitetônica que parecia inimaginável para a época. Exatamente como você está fazendo agora, ele observava a semelhança da construção com outras estruturas megalíticas antigas. Essa comparação não se limitava apenas às dimensões, mas também abrangia o propósito e a funcionalidade do sítio. As dimensões da estrutura, minuciosamente registradas pela equipe, eram surpreendentes. Conforme seus registros, a parede, como ele a denominava, estendia-se por aproximadamente 200 metros e cada bloco individual alcançava cerca de 20 metros de altura. Esses números, sem dúvida, representavam um esforço humano monumental, um feito que parecia beirar o impossível, especialmente ao considerarmos as supostas limitações tecnológicas impostas pela época. Dessa forma, diversas teorias emergiram, oferecendo diferentes perspectivas sobre a origem daquilo que viam. A hipótese predominante entre a equipe sugeriu que o que testemunhavam era o resultado da ação de uma civilização antiga, possuidora de tecnologia e conhecimento consideravelmente além do que geralmente se aceitava como possível. Portanto, mais uma vez, a presença desse cenário desafiava a narrativa convencional sobre as capacidades dos povos antigos, levantando a possibilidade intrigante de uma civilização sofisticada que, de alguma maneira, desapareceu na trama da história. Para intensificar ainda mais o enigma, Sidorov relatou a existência de furos circulares em algumas das pedras, notavelmente precisos em sua execução. Ainda mais surpreendente foi a observação de indícios aparentes de manipulação dessas rochas, sugerindo algum tipo de processo de derretimento. Em determinadas áreas, as pedras apresentavam sinais claros de terem sido derretidas ou remodeladas. Sidorov associou essas alterações a uma possível fusão de rochas antigas, alegando que tal fenômeno foi implementado na construção da parede. O pesquisador concluiu que poderia ter havido ali uma poderosa explosão ou uma força destrutiva similar, o que explicaria a presença de diversas rochas megalíticas dispersas por todo o local, aparentemente desfeitas por essa força extraordinária. Logicamente, isso suscitou uma série de perguntas intrigantes. Qual seria a finalidade daquela estrutura
e qual teria sido o destino de seus construtores. A complexidade do local foi acentuada pela descrição de Sidorov, que mencionou a presença de estruturas adicionais nas proximidades. Ele descreveu uma construção ciclópica peculiar, composta por pedras dispostas verticalmente sobre uma fundação gigante. Além disso, ele compartilhou algumas de suas experiências durante a expedição, nas quais a equipe se deparou com certos fenômenos inexplicáveis. As bússolas se comportavam de maneira errática, desviando-se inexplicavelmente dos megalitos, um padrão igualmente observado em locais como o Pumapunku, por exemplo. Esse fenômeno levantou especulações sobre a possibilidade de um campo geomagnético negativo na área. Talvez um efeito residual de algum tipo de campo de energia antigo. Como mencionado, essa não é uma ocorrência exclusiva de Gornaya Shoria. Observações similares foram feitas em outros sítios antigos ao redor do mundo. Essas anomalias geomagnéticas frequentemente geram debates sobre a compreensão avançada que civilizações antigas possuíam dos campos magnéticos da Terra, assim como sua capacidade de manipular ou utilizar essas forças de maneira que ainda escapam à compreensão da ciência moderna. Lamentavelmente, o agravamento das condições meteorológicas impôs limitações à investigação liderada por Sidorov. No entanto, os dados coletados durante esse período forneceram informações valiosas, especialmente sobre o layout e a magnitude das ruínas. Com a partida da equipe, a sensação de mistério atingiu novas profundidades. O tamanho imenso e as origens inexplicáveis dos megalitos de Gornaya Shoria constituíam um quebra-cabeças que permaneceria distante de uma solução definitiva. Então, aquela questão persistente ressurge. Se essas estruturas foram realmente erguidas por seres humanos e não são formações naturais, como uma civilização avançada poderia prosperar em um local tão inóspito, conhecido por seu clima hostil e invernos extremamente rigorosos? Por que escolheram estabelecer-se em um ambiente tão desafiador? Não teria sido mais simples migrar para o sul, para territórios mais quentes e estabelecer seus assentamentos ali? Durante o auge da última Idade do Gelo, aproximadamente 20 mil anos atrás, a Sibéria, juntamente com grande parte do hemisfério norte, enfrentou mudanças climáticas profundas. Apesar do clima mais frio e da expansão das camadas de gelo, as condições da Sibéria eram relativamente mais favoráveis do que as da Europa e da América do Norte. Ao contrário da extensa glaciação que cobriu a América do Norte e o norte da Europa, a Sibéria não foi completamente envolvida por mantos de gelo. A região era predominantemente caracterizada pela estepe mamute, um bioma extenso marcado por condições frias e secas, mas abundantes em gramíneas e plantas herbáceas. Esse ecossistema único sustentava uma diversidade impressionante de megafauna, incluindo mamutes e rinocerontes peludos e outros grandes herbívoros, bem como os predadores que os caçavam. Esse ambiente rico proporcionou recursos abundantes para o sustento das populações humanas, fornecendo alimentos e materiais essenciais para a sobrevivência. De fato, descobertas arqueológicas como ferramentas e artefatos já confirmaram a presença de populações humanas vivendo na Sibéria durante a Idade do Gelo. Por meio de uma técnica de datação baseada nas proporções de carbono, os pesquisadores determinaram que os artefatos foram depositados no local cerca de 30 mil anos antes do presente. Esse período é aproximadamente o dobro da idade de Monte Verde, no Chile, que é a evidência mais antiga conhecida da presença humana nos continentes americanos. Em contraste, grande parte do norte da Europa estava envolta em espessas camadas de gelo, tornando vastas áreas praticamente inabitáveis. Considerando esse contexto, os megalitos siberianos foram erguidos durante a Idade do Gelo.
Isso sugere que seus construtores faziam parte de uma sociedade que não apenas se adaptou, mas também prosperou em condições climáticas adversas. Dessa forma, a relativa abundância de recursos na estepe mamute teria sustentado populações humanas maiores, proporcionando a base para a realização de projetos de construção significativos. A descoberta dos megalitos de Gornaya Choria reavivou o interesse em teorias históricas alternativas, provocando questionamentos sobre a complexidade e a adaptabilidade das sociedades antigas diante de desafios ambientais. Alguns pesquisadores especularam sobre a possibilidade de uma civilização pré-diluviana, uma sociedade avançada que teria existido antes de um evento cataclísmico destruir parte significativa da história inicial da humanidade. Essa teoria alinha-se perfeitamente com mitos e lendas globais, frequentemente mencionando civilizações avançadas que desapareceram de maneira misteriosa. É intrigante notar que o sítio de Gornaya Choria, apesar de seu potencial significativo histórico e arqueológico, não foi objeto de investigação de acompanhamento ou esforços arqueológicos substanciais após a segunda e última expedição. Essa falta de investigação contínua em um local potencialmente revelador levanta várias questões. A posição oficial da Federação Russa em relação a essas estruturas megalíticas é inequívoca. São consideradas formações naturais. No entanto, alguns pesquisadores da segunda equipe parecem discordar e chegaram a identificar locais extremamente interessantes no sítio. Veja a fotografia mostrada por ele. A imagem apresentada revela uma saliência na pedra, abaixo da qual se destaca um formato surpreendentemente irregular, sugerindo a presença de uma entrada. Os pontos brancos na fotografia são os membros da expedição e proporcionam uma noção de escala. Nas junções de algumas rochas, observaram-se indícios que apontam para a possível utilização de alvenaria. A descrição sugere a presença de um enorme portão bloqueado por uma pedra de dimensões consideráveis, possivelmente indicando a entrada para uma caverna. O pesquisador compartilhou que tentativas foram feitas para inserir câmeras a fim de explorar o que está por trás, mas devido à densidade das pedras que bloqueiam a entrada, tais tentativas foram infrutíferas. Outro aspecto destacado pelo pesquisador é a presença de pedras com composições diferentes, dispostas lado a lado na estrutura poligonal. Essas pedras aparentemente foram trazidas de outro lugar, divergindo em composição daquelas que compõem a alvenaria poligonal e que bloqueiam a entrada. Portanto, sem um exame arqueológico abrangente e meticuloso, nunca poderemos afirmar com certeza que as pedras maciças, com suas estruturas peculiares, são exclusivamente produtos dos processos geológicos naturais. Agora, ao menos, as coordenadas do local são conhecidas e, quem sabe, alguém, caso tenha disposição e coragem, possa descobrir algo diferente. É importante ressaltar que vários observadores questionam a origem natural das pedras, apontando para seus ângulos precisos e disposição impecável como evidências. Esses críticos destacam a semelhança do sítio com outros locais megalíticos ao redor do mundo, que sem dúvida foram construídos pelo homem. A possibilidade de que esses megalitos sejam vestígios de uma civilização perdida ou representem algum capítulo esquecido da história humana não pode ser descartada completamente sem uma investigação aprofundada. A dúvida persistente alimenta o interesse e a curiosidade em relação a Gornaya Choria, incentivando reflexões sobre o potencial significado dessas formações intrigantes. O que uma escavação adequada poderia revelar sobre as origens e o propósito dessas pedras? Poderiam estar ligados à atividade humana antiga
ou são apenas uma formação geológica incomum, mas natural? As implicações mais amplas de tal descoberta, se confirmada como feita por seres humanos, seriam significativas. Poderia potencialmente reescrever partes da nossa história. Além disso, desafiaria nossa compreensão das habilidades tecnológicas e arquitetônicas dos nossos ancestrais, oferecendo uma nova perspectiva sobre o mundo antigo. Você acredita que o local é uma formação natural ou o produto de uma civilização antiga, avançada, há muito tempo perdida? Conte-nos suas teorias nos comentários abaixo. Se você ficou intrigado com essa história e deseja continuar a descobrir segredos enterrados em lugares como Gornaya Shoria, assista o vídeo que aparece agora na sua tela. Se gostou, deixa um like e compartilhe com aqueles que também buscam conhecimento sobre os enigmas do passado. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse e ficar atualizado sobre as últimas descobertas e teorias. E se puder, seja um membro amigo do canal e nos ajude a continuar trazendo até vocês mais conteúdos como esse. Obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.